em alemão e vamos lá, porque o negócio é muito, muito, muito tranquilo. Em alemão, né, a gente, para fazer o diminutivo, a gente vai precisar só de um pedacinho de palavra, colocar um pedacinho no final de cada palavra. É igual em português, quando eu quero falar fruta no diminutivo, eu falo frutinha, casa, casinha, porco, porquinho. Então eu coloco esse inho, esse inha nas palavras para fazer o diminutivo. Em alemão é bem parecido. Eu vou ter duas coisinhas que eu posso colocar no final: chen ou lein. Vamos ver alguns exemplos primeiro com chen. Por exemplo, a palavra casa é das Haus, a casa, né? Das Haus. Para fazer casinha, eu vou colocar chen no final. Uma coisa muito importante é que, em muitos casos, além de colocar o chen, eu vou colocar o umlaut na vogal da palavra base. O que é umlaut, pessoal? Umlaut é os dois pontinhos, né, que a gente chama de trema em português, na palavra base. Por exemplo, house, eu vou colocar os dois pontinhos em cima do A. Aí fica H, A umlaut, U, S. Uma coisa importante é que na hora que eu tenho A umlaut, né, A com dois pontinhos e U, deixa de ser AU e passa a ser OI. Então fica Häuschen, tá? Então das Häuschen é a casinha, das Häuschen. Por exemplo, es ist ein schönes Häuschen. Es ist ein schönes, uma linda Häuschen, casinha. É uma linda casinha, né? Eu tô apontando ali e falando, nossa, é uma linda casinha. Outra palavra, a palavra die Frucht, a fruta, die Frucht. Para fazer o diminutivo, eu vou colocar chen no final. E adivinha, eu vou colocar também umlaut em cima do U. O umlaut, quando ele está em cima do U, ele faz outro som, né? Boca de U falando I. I, I. Então tem que fazer a boquinha do U e falar I. Então vai ficar das Früchtchen. Das Früchtchen. Muito importante que toda palavra no diminutivo passa a ter o artigo das. Das é um artigo em alemão que a gente chama de artigo neutro, é um artigo como qualquer outro, você tem que decorar, tá? Quais palavras têm artigo feminino, masculino, neutro? Das é o artigo neutro. A questão é que qualquer palavra que originalmente possa ser masculina, feminina ou neutra em alemão, quando passa a ser no diminutivo, passa a ter o artigo das. Das Früchtchen. Por exemplo, das Kind ist ein Früchtchen. Ou seja, das Kind, a criança, ist, come ou está comendo, ein Früchtchen, uma frutinha. A canção é das Lied. Para fazer a cançãozinha, eu vou colocar o chen, vai ficar das Liedchen. Aqui eu não coloco o umlaut pelo simples fato de que nem I, nem E em alemão, que são as vogais que formam a palavra Lied, aceitam o umlaut, né? Aceitam trema. Então eu não posso colocar das Liedchen, a cançãozinha. Posso dizer, por exemplo, spielst du ein Liedchen für mich? Spielst du. Spielen é tocar, du é você. Spielst du, você toca. Né? Por que o spielen está na frente? Porque é uma pergunta, em alemão nas perguntas, o verbo vem antes do sujeito. Né? Então, em vez de falar você toca, eu falo toca você. Spielst du ein Liedchen, uma cançãozinha für mich, para mim? Então você toca uma cançãozinha para mim? Antes de continuarmos com o nosso conteúdo, deixa eu te contar uma novidade incrível. Em janeiro, quem se matricular no Clube de Alemão vai concorrer a um iPhone 15 novinho. Além de aprender alemão com aulas gravadas e ao vivo, tudo no mesmo pacote e todo o suporte da nossa equipe, você ainda pode levar esse presentão para casa se matriculando no clube. Dá uma olhada na descrição do episódio, se inscreve e já garante sua participação. Agora sim, bora voltar pro conteúdo. Depois eu tenho o porco, né? Porco é das Schwein, mais um exemplo aí para vocês. Se eu quiser dizer porquinho, eu vou dizer das Schweinchen. Das Schweinchen. Por exemplo, das Schweinchen ist weggerannt. Das Schweinchen, o porquinho, ist, ou foi, ou quer dizer, ou está, só que muita atenção, que quando eu tenho ist mais um outro verbo no particípio, que é o caso do weggerannt, eu tenho um passado. Se você ainda não viu o passado em alemão, não se preocupe, a gente não vai falar sobre isso hoje, mas esse aqui é o passado do verbo wegrennen, que é fugir. Então, ist weggerannt é fugiu, o porquinho fugiu, das Schweinchen ist weggerannt. Ou o vinhozinho, o vinho é der Wein, e
O vinhozinho vai ser das Weinchen. Gente, de novo, essas palavras que não tem umlaut, por quê? Não cabe colocar um umlaut aqui, porque nem é, nem i aceitam umlaut. Das Weinchen, que se escreve W-E-I-N, ou seja, não tem outra vogal, não aceita umlaut, tá? Das Weinchen, o vinhozinho. Posso dizer, dieses Weinchen ist sehr süß. Este vinhozinho, dieses Weinchen ist sehr süß, muito doce, tá? Então, este daqui são os exemplos com Shen. Só que, atenção, a gente também tem outra palavrinha que a gente pode colocar no final para fazer diminutivos, que é o line. Se escreve L-E-I-N, tá? Quando a gente usa o line? Muitas vezes, quando a gente tem palavras terminadas com CH. Para não colocar outro CH do Shen, a gente coloca o line. Agora vamos falar de line, que é o nosso segundo prefixo. Como eu falei, a gente vai usar quando em palavras terminadas com CH. Por exemplo, a palavra Buch, das Buch, o livro, né? Se eu quiser dizer o livrinho, eu vou colocar umlaut no U e vou colocar line no final. A gente já viu que quando eu tenho umlaut no U, eu faço boca de U e falo I, né? Falo I. Então, das Büchlein é o livrinho, das Büchlein. Por exemplo, hast du das Büchlein gelesen? Hast du gelesen, ó, o gelesen lá no final. Hast com gelesen também é o passado do verbo lesen, também é o perfect, que a gente não vai falar sobre hoje, tá? Então, hast gelesen é leu, e du é você. Hast du gelesen, você leu. Das Büchlein, o livrinho. Hast du das Büchlein gelesen, você leu o livrinho. Que mais? A igreja, de Kirche. Se eu quiser falar a igrejinha, o que eu vou fazer? Vou colocar o line no final. Eu vou até tirar o E, para ficar melhor de falar. Vai ficar das Kirchlein, a igrejinha. Com line também, pessoal, quando eu faço a palavra com line, ela passa a ser neutra. Das Kirchlein. Então, eu posso dizer, wir sind in das Kirchlein gegangen. Wir sind gegangen. Nós fomos. Wir sind gegangen, nós fomos. In das Kirchlein, a igreja, tá? Quando eu coloco in, não digo que eu entrei, porque o in é a preposição que diz para dentro, se a gente pudesse falar assim, né? Então, nós entramos na igreja, nós fomos para a igreja, tá? O riacho, eu digo der Bach, der Bach. Como é que eu falo riachinho? Coloco line e umlaut no A, das Bächlein. Das Bächlein, o riachinho. Então, posso dizer, man darf in dem Bächlein nicht schwimmen. Man darf, não é permitido, tá? Man darf é não se pode, dá essa ideia de falta de... Quer dizer, se tiver o nicht, né? O nicht tá ali na frase, é a negação. Então, man darf nicht é não se pode, não é permitido. In dem Bächlein, no riachinho, schwimmen, nadar. Então, não se pode nadar no riachinho. Man darf in dem Bächlein nicht schwimmen. O telhado é das Dach. E o telhadinho, imagino que vocês já imaginem, eu coloco umlaut no A e line no final, das Dächlein. Das Dächlein é o telhadinho. A umlaut, né? Quando eu coloco o umlaut no A, ele tem som de E. Por isso fica como Bächlein para o bar, né? Para o riachinho, e Dächlein para o telhadinho. Se eu quiser dizer que o telhadinho está quebrado, das Dächlein ist kaputt. O telhadinho está quebrado, tá? Uma curiosidade legal para a gente terminar nossa aula é que algumas palavras que antes eram diminutivos na história, hoje se tornaram palavras normais na língua e não são mais diminutivos. Uma palavra muito comum que todo mundo conhece é das Mädchen. Todo mundo, né? Quem já está aprendendo alemão há um pouquinho mais de tempo. Das Mädchen significa menina. Se você reparar, ela termina em chen, né? Que é diminutivo. Então, é a menininha? Não. É porque vem aí, né, da palavra que seria... a gente usa Mädel e tal, que é para uma garota, podia ser uma criada, né, a pessoa que trabalhasse ali na casa de alguém, e dali veio a palavra Mädchen, que hoje tirou totalmente esse sentido de diminutivo e simplesmente significa menina. Então, se eu quiser dizer a menina estava doente, eu vou dizer das Mädchen war krank. A menina estava doente. Continua sendo neutra a palavra porque termina em chen, mas perdeu esse sentido. Ou o conto de fadas, né? O conto de fadas eu digo das Märchen. Não tem nada a ver com o diminutivo hoje, né? Eu posso dizer, por exemplo, dieses Märchen kenne ich nicht. Dieses Märchen, esse conto de fadas, kenne ich, conheço, eu, e nicht, não, né? Então, esse conto de fadas eu não conheço.
Ou o coelho, né? O coelho das Kaninchen. Kaninchen é o coelho. Não é o coelhinho, é o coelho das Kaninchen, né? Eu posso dizer, ich habe zu Hause ein Kaninchen. Ich habe, eu tenho, zu Hause, em casa, ein Kaninchen, um coelho. Uma coisa muito importante, pessoal, para a gente terminar a aula de hoje. Se você quiser que eu faça uma aula para você, se você quiser que um episódio aqui seja só para você, é só você ir até o meu Instagram, instagram.com/aludfonseca, ou se você já tiver Instagram, né, só entra lá, aludfonseca, vou deixar o link aí embaixo. E vem me falar, Lud, queria uma aula sobre o tema tal. Eu vou ter o maior prazer de fazer essa aula para você. Eu adoro fazer aulas pedidas por vocês, fechou? E vou deixar aí também embaixo o site do Clube de Alemão para que vocês possam conhecer o clube, caso vocês queiram, de uma vez por todas, resolver a questão do alemão e entrar no melhor curso disponível para vocês. Fechou? É isso, um beijão e até a próxima. Tschüss! Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever, dar o like e ativar o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos. E além disso, não se esquece de conferir o Clube de Alemão. Ele é a solução perfeita para você que quer melhorar suas habilidades com a língua e alcançar a fluência. Até o próximo vídeo. Tschüss!